O lobisomem da festa de 15 anos. Olá, gente boa! Hoje vou contar para vocês o que aconteceu comigo em 1996 na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Foi um daqueles dias inesquecíveis. Ao me acordar, pensei que seria um sábado sem muitas novidades. Meus planos para o dia era fazer meus temas escolares durante a manhã e jogar futebol durante a tarde. A galera estava sem dinheiro para sair à noite e não tinha nenhuma festinha de algum conhecido. Fiz minha lição pela manhã, e pela tarde fui para a quadra de futebol do condomínio. Era uma galera gigante, vários times jogavam entre si. Lá pelas 4 horas da tarde um amigo meu, o Márcio, me chamou e disse: Alex, você quer ir numa festa de 15 anos comigo e com o meu irmão? Eu até gostaria, respondi, mas como é que vou marcar presença numa festa onde não fui convidado? Ele argumentou: Fica tranquilo, eu me dou bem com a aniversariante, e todas as turmas do 2º grau da manhã foram convidadas. Será uma grande festa, vai ser na casa dela. Eu estou sabendo que muitos convidados não poderão estar presentes, não tem problema nenhum, vamos lá nos divertir. Respondi para ele: Se você garante, eu vou, mas me apresenta para a aniversariante, não quero ficar na festa totalmente como um furão. Ok, disse ele, 7 horas da noite partimos daqui, o meu pai nos leva e na volta retornamos de ônibus ou rachamos um táxi. Até parei de jogar futebol, já fui para o AP separar uma roupa condizente com o evento. Quando a noite vai ser diferente, as emoções começam cedo. Estávamos chegando na casa da aniversariante e eu disse para o Márcio: Cara, eu conheço essa casa, não tem como não ser ela. Era uma casa muito grande, era quase no final de uma rua sem saída. Depois dela havia uma casa abandonada e do lado da casa abandonada havia um depósito com várias carretas de caminhões sem os cavalos mecânicos. Do lado do depósito, era só campo e mato. Perguntei a ele: O nome da aniversariante é Salete? Ele disse: Sim, você conhece ela? Sim, a mãe dela é prima do meu pai, eu já estive nessa casa quando eu era criança, eu tinha uns 7 anos, ela tinha uns 5, mas nunca me esqueci da casa e do que aconteceu quando estive aqui. Eu e o irmão dela, fugimos de os ladrões, tenho uma cicatriz na perna do arame farpado daquela cerca da divisa do mato, me atirei pelo vão dos arames para fugir e uma perna pegou e rasgou. Ele riu e disse: Está tudo certo então. Eu fiquei aliviado, mas não fugiria da vergonha de ir no aniversário de uma prima em 2º grau na condição de furão. Não deu outra, me apresentei para ela e daí foi só alegria. Estavam na festa muitas primas do meu pai, seus maridos e filhos, contaram tanta história da família que ao final eu não lembrava nem da metade. Desde aquela visita que fizemos quando eu era criança, eles nunca mais tinham se visitado. Os meus pais tinham se mudado do interior, mas não haviam entrado em contato novamente. Acabei por ser a ponte de ligação entre eles. A segunda emoção da noite seria a mais forte. Em razão da coincidência de encontrar alguns familiares e o irmão dela que era meu brother, acabamos por ser os últimos a sair da festa. Era madrugada e tínhamos perdido o último ônibus que saía 00:30. Tivemos que caminhar até a avenida principal para pegarmos o ônibus Corujão que passava 2:30 da madrugada. Nenhum de nós estava a fim de rachar um táxi.
2 jovens de 17 e um de 16 perneando na madrugada, mas nós estávamos acostumados com o movimento da região. Após caminhar uns 3 quarteirões, chegamos até uma rua que fazia ligação à avenida principal. Recém a prefeitura tinha feito a cobertura de asfalto, e colocado umas divisórias de concreto nesta rua. De repente apareceu um Opala com 4 caras dentro. Eles queriam nos assaltar, mas os blocos de concreto não permitiram que o carro atravessasse a via. Eles puxaram os revólveres e atiraram para cima, disseram que fariam a volta e nos pegariam. Perna pra que te quero. Saímos nós 3 correndo de volta para a rua da aniversariante. Se eles viessem de fato atrás de nós, podíamos entrar na casa e pedir socorro. Quando nós estávamos quase na frente da casa, já sem fôlego, eles apontaram na rua. A casa já estava com as luzes apagadas. Resolvemos ir até o lado do mato e nos esconder nas carretas de caminhões. Cada um entrou no meio dos pneus de uma carreta. Mas a carreta que eu entrei, estava bem de frente para o último poste de luz. Resolvi me esconder melhor e fui para a última carreta que estava bem do lado do mato. Nessas alturas, 2 dos 4 caras já tinham descido do Opala com as armas na mão. Eu estava apavorado. Os caras queriam atirar em nós mesmo. A gente quase não respirava para não fazer barulho. Quando eu me ajeitei entre os pneus da carreta, olhei para a escuridão do mato e aí sim congelei. Vi aquela enorme criatura com os olhos amarelos fixos em mim. Não tinha como pensar em outra coisa a não ser um lobisomem, embora não acreditasse neles. Ele veio se aproximando e puxou o moirão da cerca, puxou e pulou a uns 5 metros de mim. Os bandidos ouviram o barulho e acharam que era um de nós 3. Vieram correndo e se depararam com o lobisomem. Vou dizer para vocês, o que vimos foi uma cena de filme. Quando um dos bandidos pensou em fazer algo, ele já tinha agarrado ele e atirado dentro do mato. O cara voou uns 10 metros. O segundo bandido atirou nele, mas estava tão cagado de medo que errou todos os tiros. O lobisomem pegou ele e jogou no mato também, quase em cima do primeiro. Os outros 2 vieram com uns canos de ferro e tentaram brigar com o lobisomem. Não deram nem para a saída. Foi horrível de ver. O lobisomem escalpelou um com as garras, e o outro arrancou um braço, da mesma maneira que a gente arrancava os braços daquelas bonecas de plástico. Em segundos ele sumiu no mato sem deixar vestígios. Nós 3 saímos correndo e pegamos carona com um casal que estava chegando numa casa na outra ponta da rua. O Márcio e o irmão dele estavam com as roupas todas suadas e mijadas do pavor que passaram. Fomos à delegacia e contamos tudo o que aconteceu. Os policiais não acreditaram até chegar no local. O cara que teve o braço arrancado morreu, o do scalp estava em estado grave na emergência do hospital e os que foram arremessados no mato estavam com muitas fraturas, algumas expostas. Eram todos bandidos foragidos do sistema penitenciário, eram assaltantes e assassinos. Eu fiquei impressionado com a força e a velocidade do lobisomem. Creio que ele atacaria qualquer um. Quando somente eu estava na mira dele, ele me olhava como um lobo olha para sua presa.
Ele me hipnotizou com aqueles olhos amarelos e se movia devagar sem fazer barulho em minha direção, até estar pronto para dar o bote. Foi uma noite tanto, de fato inesquecível. Entrei de furão na festa de uma parente, dancei a valsa de 15 anos, comi e bebi bem, conversei bastante, fiz novos amigos, fugi de bandidos, constatei a verdade sobre a existência de lobisomens e parei numa delegacia de polícia. Não tinha planos de voltar até aquela casa, nas 2 vezes que fui, tive fortes emoções. O que realmente marcou, foi ver aquela fera em ação. Uma dica: tenham toda a precaução em noites de lua cheia. Abraço a todos que ouviram o meu relato.